Hoje, dia 6 de novembro, a Igreja celebra a festa litúrgica de Todos os Santos. Na liturgia, isso acontece sempre no dia 1º de novembro, mas é transferida para o domingo seguinte, para a nossa reflexão. E o Evangelho, então, de hoje é Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. E diz assim: Naquele tempo, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. E Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos Todos os Santos e o Evangelho para nossa meditação é o Evangelho das Bem-aventuranças. Primeira coisa a pensar: todo esse pessoal que nós dizemos que são santos, santas, são pessoas que impreterivelmente se enquadram nessa descrição aqui de Jesus. Ser santo é viver isso, é fazer isso ser projeto de vida. É uma coisa muito importante do ponto de vista teológico, é que as duas passagens no Evangelho, que são como que o cerne, o coração, a essência da mensagem de Jesus, uma é essa, as bem-aventuranças, e outra é a oração do Pai Nosso. Esses dois textos, eles se referem. Na bem-aventurança e no Pai Nosso, nós temos aqui um programa. É como se fosse um programa de governo, um programa assim, de atitudes, é uma elaboração de propósito. Jesus espera de você e de mim que nós nos adequemos a essas duas realidades, bem-aventurança e Pai Nosso. É a lei, é o projeto que Jesus trouxe para aqueles que querem fazer parte do reino de Deus. Porque Jesus veio aqui na terra, foi para estabelecer, foi para instaurar o reino de Deus. E o reino de Deus, ele passa pelo cumprimento daquilo que exige as bem-aventuranças do Pai Nosso. Tá, é muito mais do que uma oração, o Pai Nosso. Bem-aventuranças tem algumas características aqui que eu quero aproveitar agora só para você pensar. Por que que Jesus ensina as bem-aventuranças na montanha? Se você for olhar aqui do ponto de vista
daquilo que era costume na época de Jesus, tem alguma coisa distorcida. Por exemplo, uma multidão, Jesus sobe na montanha, ele subindo na montanha, as pessoas ficam abaixo dele. Isso, do ponto de vista técnico, não era assim que acontecia. Por quê? Por causa da propagação da voz. O correto era as pessoas estarem na montanha e Jesus, de um plano inferior, ensinar. Porque, óbvio, não tinha microfone, não tinha aparelho de som, não tinha nada. E o veículo que propagava a voz era ascendente à montanha. Tá? Mas aqui não, aqui é o contrário, aqui é Jesus no monte ensinando o pessoal que está abaixo. Para que isso? Por que isso? Porque o evangelista Mateus, ele quer fazer um paralelo entre Moisés e Jesus. De onde veio a lei para o povo de Deus? Veio da montanha. E lá na montanha, Moisés recebeu os 10 mandamentos. E aqui? Aqui nós temos o novo Moisés, que é Jesus, que também traz aquilo que é norma, que é regra, para os discípulos deles viverem o reino de Deus. Então, só para você entender, a justaposição aqui está contrária. Não deve ter acontecido desse jeito. Mas o evangelista coloca Jesus na montanha para dizer, nós temos aqui uma nova norma. E essa norma é dada também na montanha. Lá no Sinai foi Moisés que deu. Aqui é Jesus de Nazaré. Então, você percebe então um pouquinho a ideia do evangelista em fazer esse paralelo entre Jesus e Moisés. Outra coisa, não é necessário que um belo dia Jesus reuniu todo mundo naquela montanha e falou todas as bem-aventuranças. Tem correntes dentro da teologia bíblica que diz assim, que as bem-aventuranças foram sendo ditas por Jesus ao longo do seu ministério. E depois o evangelista Mateus as uniu num bloco e colocou Jesus dizendo na montanha. O que é histórico aqui? Uma coisa ou outra. Provavelmente seja a compilação do Mateus de todas as bem-aventuranças para apresentar Jesus como aquele que dá a nova norma. Mas anyway, dia de Todos os Santos é dia da gente pensar um pouquinho de que maneira nós estamos nos esforçando para nos enquadrarmos diante desse desejo de Jesus para também sermos santos. Amém.